Bolsonaro finalmente se manifestou depois do indiciamento no inquérito do 8 de janeiro. E ele se manifestou revelando qual vai ser a estratégia a ser utilizada para tentar se livrar da prisão. Prisão essa que os próprios aliados de Bolsonaro já dão como certa. Bolsonaro vai querer alegar que Alexandre de Moraes não tem condições de continuar no inquérito, na situação, no processo todo, porque ele seria parte envolvida. E nós já falamos aqui no canal que existe essa possibilidade de melar o processo por conta do envolvimento de Alexandre de Moraes. Moraes já fez tudo o que deveria fazer. Agora ele poderia se retirar e se declarar suspeito, porque o plano que Bolsonaro tinha consciência, segundo a Polícia Federal, de exterminar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes envolve o próprio ministro, ou envolveu também o próprio ministro. A situação de Bolsonaro ficou muito ruim, porque a Polícia Federal fez aquilo que nós estamos falando há muito tempo, há anos já. Ela apontou a atuação de núcleos dentro de uma organização ilegal comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto. A chance de Bolsonaro escapar é zero. E ele está esperneando, ele está chorando, ele está babando. Talvez não esteja soltando os Eduardos Bananinhas, porque quando acontece isso, Bolsonaro se trava todo. Coloque nos comentários, Alexandre de Moraes, ele pode acabar atrapalhando o processo de Bolsonaro, principalmente você que é formado em Direito, quero saber a sua opinião, ela é muito importante. E o que você achou dessa divisão em núcleos da atuação ilegal de Bolsonaro? Você concorda que ele vai ser preso ou alguma reviravolta vai acontecer? Vale o seu like esse vídeo, porque nós falamos desses núcleos de atuação antes da PF soltar e, claro, se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele finalmente se manifestou a respeito do indiciamento. O indiciamento que aconteceu hoje. A Polícia Federal indiciou o Bolsonaro, indiciou o Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno, o Mauro Cid, sobrou até pro Valdemar Costa Neto, sobrou até pro Boy. Quem mais? Anderson Torres, Felipe Martins, um monte de gente. Foram 37 indiciados. 37 indiciados pelo 8 de janeiro. Um longo indiciamento, muito extenso, muitas pessoas. E alguns podem não ser presos, mas a maioria vai, incluindo Bolsonaro. O ex-presidente já começou a dar a deixa de qual vai ser a estratégia dele para escapar da prisão. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar melar o processo. Como? Bolsonaro já começou a atacar o Alexandre de Moraes. As falas do ex-presidente se concentraram em atacar o ministro do STF. Dizendo que Moraes, ele acha que ele pode tudo, ele fica usando a criatividade, ele é parte envolvida e quer julgar. Então ele é tudo ao mesmo tempo. E eu falei pra vocês, no dia que foi revelado o plano para tirar a vida de Lula, Moraes e do Geraldo Alckmin. Tem até um amigo meu, o Fernando, tio Chico. Ele fala que isso não é bem assim e tal, mas há controvérsias. Há divergências a respeito do envolvimento do Alexandre de Moraes como juiz do processo ou como relator do inquérito. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele é parte diretamente envolvida. O plano visava a morte do Moraes. Então ele está julgando aqueles que queriam tirar a vida dele. Ele não tem a imparcialidade devida. Então é uma situação que abre brechas para muitos questionamentos. O Walter Mairovich do UOL, ele tem a visão que o Moraes deve se afastar do processo. E você vai colocar qual é a sua visão. Porque o Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, sabia da trama. Ele sabia da trama para tirar a vida do Lula, do Alckmin e do Moraes. Porque o Mário Fernandes, que era o general que imprimiu o plano de extermínio, ele se encontrou com o Bolsonaro naquela época que o Bolsonaro estava recluso. Ele ficou lá no Palácio da Alvorada, recluso. Ele foi lá. O Bolsonaro deixou digitais nesse plano que a Polícia Federal incluiu, ou identificou. O Bolsonaro nega aos aliados que ele tivesse qualquer tipo de conhecimento do plano. Ele nega isso, mas a Polícia Federal tem indícios que amarra tudo. E se o Bolsonaro sabia do plano, o objetivo dele também era matar o Alexandre de Moraes, não foi algo feito na revelia. Então como Moraes vai julgar alguém que tinha como objetivo matá-lo? Ele não tem a imparcialidade para julgar o Bolsonaro. Por isso que eu tenho essa cautela e esse receio. Porque Bolsonaro não foi condenado pelo que ele fez na pandemia. Deveria ter sido condenado. E agora a gente pode, na chance que nós temos de ter essa justiça moral, porque
porque ele deveria ser condenado pelas 700 mil pessoas que ele tirou a vida. Ter essa brecha pode livrar Bolsonaro da prisão. Eu acho, minha opinião, que o Bolsonaro ter ciência desse golpe, ou desse atentado, desse plano, é um pouco estranho. Por quê? Porque o Bolsonaro é um covardão, cara. Eu não vejo o Bolsonaro falando assim, mate o Alexandre de Moraes. Sinceramente, não passa isso pela minha cabeça. Porque o Bolsonaro, ele foi aquele cara que foi assaltado por 2 trombadinhas, que deram 2 tapas na boca dele, roubaram a moto dele e ele tava armado. Ele não fez nada. O Bolsonaro foi aquele cara que tomou um soco na boca do ex-marido da Ana Cristina Vale em pleno estacionamento do Congresso Nacional e não fez nada. Bolsonaro é aquele cara que chora, ele vai no banheiro e fica chorando à noite, como ele mesmo revelou. Bolsonaro é aquele cara que ia ao STF chorando também, ajoelhado, falando que era só canelada. Ele não tem o perfil para dar uma ordem dessa, mas isso não significa que ele não tenha incitado. O que eu acho que aconteceu? E você pode colocar nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião sobre a minha percepção e a minha hipótese. Para não perder o apoio, Bolsonaro deixou as coisas rolarem. Não, deixa os caras lá nos quartéis, porque ele já tinha consciência que seria preso. Por conta de tudo que ele fez na pandemia, por conta de tudo que ele fez no governo, por isso que ele ficava fomentando a história de perseguição e fraude. Por isso da reunião com os embaixadores. Para ele falar, ó, o mundo, há uma fraude para empreender. Porque ele precisava da pressão internacional, assim como o Lula, para poder escapar da prisão. Então ele deixou. O Anderson Torres ia lá, deixa, faz. Ah, o Heleno, faz. Os caras, faz, pode fazer, pode fazer. Ah, o bloqueio na rodovia, deixa, porque senão eu vou perder o apoio. Eu não posso perder o apoio nesse momento de fragilidade. Então ele deixava. Sempre com mensagens dúbias, ele não coibiu. Quando ele viu que perdeu o controle, ele chora no jantar com o Dias Toffoli na casa do Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, genro do Silvio Santos. O Dias Toffoli fala, foge, porque você vai se lascar. Porque a festa da Selma já estava armada e esse jantar foi depois do 12 de dezembro que teve a atuação dos kits pretos, que estão envolvidos nesse plano de exterminar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. Então quando ele viu que ele perdeu o controle, ele falou, ferrou. Porque não foi só uma retórica. Os caras quiseram dar prosseguimento. Tô lascado. Aí ele foge. Eu vejo que foi isso que aconteceu. Mas isso não exime, por exemplo, a atuação do Bolsonaro nesses grandes núcleos. Porque a Polícia Federal aponta que o Bolsonaro se dividiram em 6 núcleos. Eu vou ler esses núcleos para vocês. Quais eram? Núcleo de desinformação e ataques ao sistema de votação. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Núcleo jurídico. Núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Núcleo de inteligência paralela, que no caso a BIM. E 6º, núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. E aqui, atacar e pressionar os seus adversários políticos. Essa quantidade de núcleos mostra que havia uma organização ilegal dentro do Palácio do Planalto que tinha como objetivo usar as instituições da República para atacar a própria República. O que falamos desde 2020. 4 anos que a gente está falando. E o Mauro Cid, na delação dele, guiou, e eu lembro que eu fiz sempre esse mesmo movimento, os agentes da Polícia Federal por cada um dos núcleos, e essa era a palavra que nós usávamos também aqui, os núcleos de atuação da estrutura que o Bolsonaro comandava de dentro do Planalto e os papéis de cada um. E como veio o relatório, cada um definido com os papéis. Exatamente o que nós falamos que ia acontecer. Agora os aliados de Bolsonaro estão temendo a prisão, já dão como certa a prisão do ex-presidente, não tem o que ele possa fazer, não vai ter anistia, porque depois do Bolsonaro ter ciência do ataque para matar o Lula, Alexandre de Moraes e o Alckmin, não tem como anistiá-lo, não tem como não prendê-lo. Bolsonaro já era. E para piorar a situação, nem mesmo a reversão dos direitos políticos de Bolsonaro ele vai conseguir ter. Ou já acabou. Não há mais esperança para o ex-presidente. Então ele pode espernear, pode chilicar, o que pode, e aí é o meu temor, o que pode fazer com que Bolsonaro escape é o próprio algoz dele, Alexandre de Moraes. Chegou o momento de Moraes se afastar do inquérito. Acabou. Já encerrou. Tá aqui, ó. PGR, ó. Recebi aqui a denúncia. Tá aqui o inquérito. Tá na tua mão. Agora é com você. Eu tô fora. Eu sou considerado suspeito. Não vou julgar, nem vou votar. Acabou. É isso que Moraes tem que fazer, na minha opinião, para evitar que Bolsonaro escape depois de tudo.